Salve, salve galerinha! Chegamos para falar do nosso movimento uniforme, certo? E sem delongas, direto nosso movimento uniforme, a gente tem bastante detalhe nele para trabalhar nas nossas aulinhas. A primeira parte que eu quero pegar no nosso movimento uniforme é entender como esse camarada ocorre, certo? Como que ocorre o chamado movimento uniforme, perdão. Ele depende de um negócio chamado velocidade constante. Mas não somente a velocidade constante. Ela precisa ser constante, mas também precisa ser diferente de zero, certo? Nós precisamos então ter velocidade constante, porém essa velocidade precisa ser diferente de zero. E zero também poderia ser um valor aí constante, ok? Então como que a gente entende a nossa velocidade média das nossas aulinhas passadas? Como sendo ΔS sobre ΔT, ok? Mas quem é ΔS? Relembrando, ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial e ΔT é igual ao T final menos o T inicial. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar cada um desses termos, substituir no lugar do ΔS final e inicial, certo? Vamos trocar o inicial aqui só pelo zero para ficar padrãozinho. Então a gente vai trocar ΔS por SF menos S0. Então a nossa fórmula vai ficar assim, ó, velocidade média é igual à posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Agora a gente vai fazer uma análise simples aqui, certo? Qual é a nossa análise simples? Início do movimento. Qual é o meu início do movimento? Bom, meu início do movimento é no meu tempo zero. Se eu tenho um tempo zero no início desse movimento, que é onde eu começo a marcar esse tempo, o tempo inicial é zero. Se o tempo inicial é zero, a nossa fórmula fica reduzida a velocidade média igual a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. Não precisa necessariamente ser tempo final, somente a medida do tempo, visto que o inicial será zero, tudo bem? E agora a gente arranja isso daqui matematicamente, ó. Então a velocidade agora para qualquer tempo, ela deixa de ser uma velocidade média, certo? Passa a ser uma velocidade no instante de tempo que eu estou analisando. Então ao invés de velocidade média, a gente vai usar o quê? Velocidade vezes o tempo é igual à posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Então tá dividindo, passo para o outro lado multiplicando. O que a gente faz agora? Se esse termo está negativo, eu posso jogar para o outro lado e tornar ele positivo. Trabalhar com uma cor só aqui. Então a velocidade vezes o tempo mais a posição inicial é igual à posição final. Gente, olha para cá. Isso daqui você vai encontrar talvez viradinho. Vai encontrar assim, ó. SF ou somente S. Pode chamar assim, ó. S de T para ficar igual. É igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então o que significa S de T? A posição em função do tempo. O tempo 5 minutos, qual vai ser a posição que ele se encontra? O tempo 2 horas, qual vai ser a posição que ele se encontra? Então, em função do T, varia a minha posição, ok, gente? Então, essa é a minha chamada equação horária da posição. A equação horária da posição. Aí muita gente fala, meu Deus, quando eu uso a equação horária da posição? Quando você quer saber qual é a posição para qualquer instante de tempo, certo? Não somente no tempo final, certo? Não só quando ele chegar até lá. Bom, quando ele chegar no seu destino, eu vou saber qual é a posição que ele está, quando ele estiver no tempo final. Mas eu quero descobrir aqui qual é a posição em qualquer tempo. Então, com a equação horária da posição, dentro do nosso movimento uniforme, certo? Eu consigo determinar a minha posição em qualquer tempo. E aí está relacionado para nós com a velocidade no tempo, tudo bem? Esses valores aqui, ó, certo? Eles podem ser encontrados graficamente. Graficamente eu posso definir o que é um movimento progressivo também, o que é um movimento retrógrado. Ou somente em função do sinal de V. Ou seja, aqui onde é mais V vezes T, ele ainda pode aparecer para você assim, ó, mais ou menos V vezes T.
Por que mais ou menos? Que depende dessa velocidade, se nós estamos falando de um movimento progressivo ou de um movimento retrógrado. E movimento progressivo ou retrógrado é exatamente onde a gente entra na nossa próxima aula para entender qual vai ser o sinal que vai aparecer aqui nessa fórmula, beleza? Eu espero você na nossa próxima aula.